Olá! Hoje eu quero falar da sua ausência de culpa, de ter nascido do jeito que você nasceu, ou seja, incivilizado e imaturo. Isso é uma ofensa? Não, esse é o estado natural que toda criança nasce. Por que a gente fala incivilizado? Porque cada grupo, cada região ou de forma geral, a gente tem regras sociais que vão sendo aprendidas com o tempo. Como se portar, o momento de falar, o que você pode pedir, o que é possível que seja feito dentro das vontades. E uma criança nasce totalmente impulsiva, ela nasce totalmente querendo aquilo que deu vontade, querendo muito contato, querendo muito carinho. Criança nasce muito amorosa, querendo estar perto, querendo o colo. E muitas vezes tudo isso é muito mal compreendido pelos adultos e lá vem toda uma forma de educação na base de castigo, na base de ausência, de abandono emocional, de virar as costas, de vou deixar você quieto aí para você pensar no que você fez. E isso não funciona para uma criança. Na verdade, isso vai acumulando algumas conclusões errôneas a seu próprio respeito do quanto que ela não tem lugar nesse mundo. E aí pode vir daí uma série de consequências emocionais que a pessoa carrega para o longo da vida. Uma série de sensações de não ter valor mesmo, de não ter espaço, de ter menos direito do que os outros, de ser incapaz de fazer as coisas, que na realidade foram colocações que foram sendo colocadas ao longo da vida e até às vezes com muito boa intenção, nessa tentativa de civilizar da forma que se percebeu, que os pais perceberam que era necessário. Então vamos falar sobre isso, pessoas que passaram a infância sendo julgada e acusada de ser criança. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar sobre psicologia, comportamento, para a gente perceber com que assuntos, com que temas que você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia para se entender, para se recolocar aí nos seus sentimentos e quem sabe fazer muita mudança com relação à forma que você se vê, que vê o mundo e consequentemente saem mudanças comportamentais das coisas que você faz, das coisas da forma que você está se sentindo. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição ou pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações de horário, valor, local de atendimento, São Paulo, para quem está por aqui, região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar do mundo. E vamos falar dessas pessoas que não foram compreendidas quando criança e agora sofrem com as consequências emocionais disso tudo. Porque eu tenho isso como certo, que boa parte dos transtornos psicológicos de um adulto vem da forma que ele foi visto, da forma que ele foi tratado pelos adultos cuidadores dele quando ele era criança. A gente começa a se formar e montar esses descompassos emocionais lá desde pequeno e agora só vão se acumulando, só vão se confirmando, digamos assim, ao longo da vida. Porque uma pessoa que passou por um certo abandono emocional, por exemplo, quando criança, ao longo da vida, todas as situações onde alguém não tinha tempo para ela, onde alguém estava muito ocupado, onde alguém optou por não se relacionar com ela, ela vai traduzindo isso como abandono, vai se acrescentando, a bola de neve vai crescendo, mas teve um momento que o negócio começou. E é esse o meu grande interesse de olhar para quando tudo isso começou e lá na raiz trabalhar esse sentimento, toda essa sensação, né? E adulto tende a esquecer, né? Como ele se sentia quando era criança. É provável que boa parte você esqueceu, né? De como era a sua sensação no mundo, da sua relação com as pessoas. Ou você se convenceu de que agia errado, né? Porque na verdade o que você estava fazendo era agindo como criança, que era o que devia ser mesmo, que era o que estava encaixando, né? E note como é comum quando tem uma criança que está fazendo alguma coisa que chateia os adultos, sempre aparece alguém falando, é apenas uma criança. Na verdade, isso é meio que um conselho para que a pessoa entenda, para que a pessoa abra a cabeça e perceba que uma criança
age diferente, que ela precisa ir sendo ensinada, colocada aos poucos, que não pode bater no amiguinho, que não pode correr no corredor do hospital, que não pode, enfim, aquelas coisas básicas. Mas parece que é preciso que alguém chegue e fale, né, e mostre, aponte, olha, é uma criança que ainda está precisando aprender, é uma criança que ainda precisa de instruções claras e amorosas com relação a como as coisas precisam funcionar. Mas ainda assim, essa frase de é apenas uma criança, você vê como tem aí um quê de desvalorização nas entrelinhas? Porque se você trocar o troque é apenas uma criança por troque é apenas uma mulher ou é apenas um homem, se fica muito claro o desmerecimento, né, com relação a essa pessoa que está aí. Porque falar é apenas uma criança é muito bem aceito e apenas um homem, apenas uma mulher, a gente percebe que não é uma coisa, né, que está realmente considerando o valor da pessoa como pessoa. E criança precisa basicamente de atenção, né? E outra frase que mostra o total desconhecimento das necessidades de uma criança é ela só quer atenção. E normalmente também é dito com um certo desprezo. Ela só quer atenção. Como se precisar de atenção fosse uma coisa menor, né? Pessoas que precisam de atenção estão pedindo uma coisa que não merecem, que não cabe. Não precisa. Quando basicamente uma criança precisa é de atenção, é de gente perto, é de gente que oriente, é de gente que dê carinho, é de gente que dê acolhimento. Basicamente é isso. E aí a gente vê, uma prova disso é que um dos piores sentimentos do ser humano é o de abandono, a sensação de que tá sozinho no mundo, não porque quer, não porque é aquela opção, não porque ele se curte, que é bem interessante também desenvolver com o tempo essa percepção de que é muito legal estar consigo mesmo, mas é aquela pessoa que tem a sensação de abandono e isso vai se refletindo no trabalho. Ninguém dá bola, ninguém reconhece o que eu faço, quando muitas vezes é a pessoa que não está conseguindo colocar o valor do que ela faz e impor o que ela está fazendo. Isso é um abandono, um sentimento de abandono que vai se deslocando para outras áreas da vida, para a escola, para os amigos, para a família, enfim. Não só essa questão das pessoas não dão bola para mim, mas a sensação de estou sozinha no mundo, de que nada dá certo, nada funciona, eu não tenho vez, né? Muito disso. E esse abandono emocional, ele é visto quando os adultos colocam regras para as crianças, para que eles tenham tranquilidade. Não está colocando regra para a criança aprenda como é viver civilizado, digamos assim, no bom sentido. Eles colocam regras para que eles vivam como se não tivesse criança por perto. Então você vai ficar quieto num canto, você não vai fazer bagunça, você não vai se movimentar, você não vai... Eu não quero perceber que você existe. Tem muita gente me colocando nos comentários de situação de pais, normalmente são pais, sinto muito que as pessoas colocam, que chegam em casa e vai se trancar no quarto porque ele está muito cansado, né? Então dá toda uma impressão, uma informação de que a criança é um incômodo. Imagina aí, você cresce com essa sensação de que você é um incômodo, que você não deveria estar ali, e aí a pessoa vai crescendo com essa coisa encolhida de ou ela se revolta, ou ela grita mais ainda, ou ela continua exigindo o que é legal, né? Tem muita gente que reclama muita gente, todo mundo reclama localmente de criança birrenta, criança que grita, que pede, mas isso é menos pior do que a criança que se resigna, que se encolhe nela mesma, que aceita que ela não é nada e não tem direito. Ela ainda está lutando por ela, por existir, por estar no mundo, por ser vista. Ainda é menos pior. Só que incomoda, né? É desconfortável, aí os adultos vão fazendo de tudo, vão dando castigo, vão ignorando, né? Você bota no cantinho do pensamento, vai lá pensar no que você fez. Quando a criança que vai para o cantinho do pensamento, ela não fica pensando no que ela fez, ela fica pensando no quanto que ela está sendo abandonada e não tem ninguém perto dela para que ela consiga entender que dinâmica é essa, né? E aí a criança é vista como incômodo quando ela não tem adultos amorosos que estão dispostos a criá-la, porque precisa de disposição, precisa ter a consciência de falar: tô com uma criança aqui comigo e essa criança pode ser
seu filho, seu vizinho, ou você, né, quando criança, podia, ou esse adulto podia ser seu pai, seu vizinho, seu professor, sua avó, os adultos que participam da vida. Né? Quando essas pessoas se sentem incomodadas e você não percebe que são pessoas amorosas com disposição para lidar, aí é possível que a pessoa cresça com essa sensação de que ela é um incômodo. E aí pode crescer com essa revolta e aí tem algumas situações que as pessoas passam a vida muito bravas, muito reativas, muito qualquer coisa que acontece é um grito, é um salseiro, faz todo um angu de caroço, uma frase que eu sempre falei na minha infância, aquele angu de caroço que eu não sei nem o que é isso, mas enfim, que é uma impressão, uma frase que dá toda essa impressão de que ela ocupa um espaço muito maior, porque ela está sendo super reativa, é uma coisa que ela podia administrar, se tivesse condições emocionais para isso, né? E aí é aquela coisa, os adultos se enganam quando acham que a criança tem que nascer sabendo todas as regras da vida. Não, mas tem que saber, é muito comum isso, mas já está na idade, mas tem que saber, cada um tem sua idade, cada um tem sua fase para entender. Se não entendeu, é preciso continuar repetindo, falando, colocando de uma forma amorosa. Né? Então eles precisam entender que a criança nasce por impulso, ela é impulso das emoções dela. Sentiu, ela faz, sentiu, ela manifesta, sentiu, ela coloca. E aí é o grande aprendizado que a criança nasce, né? De aprender regulação, de regular suas emoções, de entender suas emoções e administrando de uma forma que ela consiga, realmente, ela consiga o que ela precisa. Porque a grande parte das vezes, quando a gente reage, né, emotivamente, ele não consegue o que quer, não, nem o que precisa. E em vez disso, né, os adultos gritam, reclamam, põe de castigo, vira as costas. Enfim, aquilo tudo. E aí criança não tem culpa de ser comandada pelos seus impulsos. É o jeito que ela é. Não tem culpa de não corresponder às expectativas dos adultos. Porque a criança vem para o mundo e é recebida por pessoas com muitas expectativas. De todos os tipos, desde a profissão que vai ter, de como vai ser, de que comportamento vai ter, de que relacionamento vai ter com esses adultos, de como ela vai interagir, de como, enfim, e os adultos têm que aceitar as suas restrições também. Por exemplo, minha filha, ela por muito tempo não aceitou que eu penteasse o cabelo dela, ainda não entendia exatamente, era uma autonomia que ela queria ter, era uma invasão que ela sentia de ter alguém, mesmo se fosse a mãe, né, penteando o cabelo. Não, tá bom, a minha frustração de não pentear o cabelo dela tem que ser administrada porque eu sou uma adulta, eu não posso voltar contra a criança, você não quer, você me entende, você precisa, porque você tem que, né? Quem é o adulto na relação? Então é interessante você observar se você teve adultos, né, na sua relação de quando você era criança. E o grande segredo de um adulto saber lidar com a criança, né, dos adultos que você teve, de conseguirem saber lidar com você, é eles terem aprendido a lidar com eles mesmos. Né, eles terem passado por esse aprendizado das suas próprias emoções, eles terem aprendido a lidar com elas, a entender essas emoções, a regular suas próprias emoções, porque tem gente que vai para a idade adulta, vai para a terceira idade, vai para tudo sem ter aprendido a lidar com as suas próprias emoções, a entender, nem a viver as suas próprias emoções, às vezes não se permite ter as emoções que surgem, engole e não se permite chorar, sentir. Não posso chorar por isso, porque... E aí não vivencia a emoção, não ultrapassa, não supera aquela emoção. Então, entender a sua própria infância, sua própria vida, seus primeiros momentos, né, te leva tanto a entender outras crianças, né? Aí fica uma dica para pai e mãe, que nos comentários tem sempre muito pai e muita mãe falando, o que eu estou fazendo com meus filhos? Isso que eu estou ouvindo, eu percebo que eu não estou fazendo, né, de uma forma que está oferecendo uma coisa bacana para os filhos. Legal, não tem problema, corrige daqui para frente, né? Meus filhos já são adultos, senta com eles e conversa e reconhece e fala, eu percebi que num dado momento da vida eu fiz isso, eu fiz aquilo, não foi legal para você, peço desculpa, eu não sabia, né?
é lindo. Eu acho que vai ser um momento do filho falar, ah, imagina, não foi nada, isso passou, mas lá dentro dele vai ter aquela sensação de que, poxa, teve um momento de consciência e agora a pessoa consegue se reconstruir, sim, consegue refazer tudo aquilo que ela viveu e falar, poxa, agora daqui para frente eu posso viver com mais leveza, né, com relação a essas situações, né? Então, entender a sua base emocional e psicológica é entender porque muita coisa se passou mal com você, porque muita coisa não deu certo, porque muita coisa não ficou ali, né, mofando emocionalmente dentro de você, e aí finalmente você consegue realinhar seus sentimentos. Eu sei que as pessoas, muitas pessoas, né, nem todos que assistem meus vídeos, ficam com essa expectativa de receber no final do vídeo, pelo menos, uma receita. E aí, o que eu faço com isso tudo? Mas a grande dica é a sua compreensão, é você se entender como pessoa, e aqui eu creio que eu estou falando para adultos, então, ou são adultos que cuidam de outras crianças, aí pode dar uma luz. Eu já tive uma professora que me escreveu falando, pô, me deu muita luz de como lidar com os meus alunos. Eu acho tão lindo isso. Ou então entender a sua própria infância, sempre dá tempo de você fazer uma retrospectiva e falar, poxa, olha, as coisas aconteceram assim, não é porque eu não merecia, é porque a pessoa que cuidava de mim, pai, mãe, tio, avó, professora, não sabia, não, ou não estava organizada com ela mesma, não tinha condições emocionais de fazer de uma forma diferente, então fez do jeito que conseguiu. E aí eu recebi essa coisa meio, né, meio mais ou menos, mas imagina, a cada pessoa que faz essa retrospectiva, digamos assim, da sua própria vida e consegue se realinhar nos seus sentimentos, é uma pessoa que vai continuar passando para frente essa percepção da grandeza de um ser humano, de quando ele nasce, que pode parecer que ele é muito chato, muito exigente, chorão, birrento, mas no fundo é o ser humano que nasce puro, com as emoções todas ali, né, limpinhas, bonitinhas, e que tem que passar por essas fases. É importante, tem que passar pela fase da exigência, do eu quero, do não, e pode ser que você não lembre, mas você passou pela fase do não quero, faz isso, não. A forma que reagiram e como te trataram quando você passou por essa fase foi deixando muita coisa, muita impressão a seu próprio respeito, muita sensação de que, eu sou um lixo, então eu falo que eu não quero e me trata como se eu estivesse sendo uma pessoa absolutamente errada, como se eu estivesse fazendo uma coisa totalmente inadequada, então eu sou inadequada. E essa sensação de inadequação, tem muita gente que carrega a vida inteira com isso. E aí a pessoa, ela não convida a outra para sair, ela não puxa papo com ninguém, ela não... Porque é essa sensação de eu tô sendo inadequada, eu tô entrando em lugares que não mereço, não é pra mim. Ninguém vai querer conversar comigo, ninguém vai querer interagir comigo. Porque, né, e da onde vem esse negócio? Começou, em algum momento começou. Como eu falo, você nasceu bacana, você nasceu zerado, né? Essas... não sei nem que palavra colocar, as dificuldades emocionais mesmo, elas vão sendo criadas e desenvolvidas ao longo da vida. E em algum momento, o momento que for, você olhar para isso e conseguir dar uma parada, um break nisso, de falar, pera lá, isso foi até hoje. Aqui para frente eu já compreendo, né? Já sei como é que a coisa funcionou, já sei realmente os meus direitos como ser humano, né? E do que eu posso fazer e claro, de tudo, do respeito às outras pessoas, de por que é importante. Criança não sabe por que precisa respeitar as outras pessoas, ela quer o que quer porque quer, vai aprendendo. A forma que você aprendeu como respeitar as outras pessoas é que faz toda a diferença. Foi no castigo, foi no grito, foi na explicação, foi na compreensão, foi no ensinamento de como são suas emoções. Aliás, eu pretendo, vamos ver se vai ser o próximo vídeo, que eu vou falar dos 7 passos do Gabor Maté. É um autor, um médico. Se não me engano, ele é europeu, ele é búlgaro, mas vive no Canadá. E ele é palestrante e ele tem todo esse foco do trabalho dele com relação a traumas, com relação à forma como as pessoas são criadas, como lidam com elas. E ele coloca 7 passos de como... seria o ideal, a melhor forma
ideal, perfeito, maravilhoso, nada existe, até ele mesmo coloca, mas do que a criança precisa. E aí é interessante a gente realinhar. Eu recebi isso, vou fazer isso no próximo. Então é isso, veja você, né? Quanta coisa que é legal a gente olhar para a gente mesmo e como pode ser um alívio, pode ser gostoso a hora que a gente se livra de uns peso morto emocional que a gente carrega dentro da cabeça da gente e que a hora que você fala, ufa, não preciso mais disso, né? Que leveza que você ganha. Obrigada por me assistir. Fica até o final. O YouTube sempre coloca em algum lugar, eu acho que aqui ou aqui, outros vídeos do meu canal para você ir acompanhando. Chegou até aqui? Deixa o seu like, comenta, me escreve o que você achou disso tudo, como é que você sentiu que foi com você. Obrigada.